Boa noite a todos, bem-vindos aí a mais uma disciplina. Ainda não conheço essas pessoas, mas vamos verificar. Controle e automação de processos industriais em 28 de agosto de 2020. Segundo o programa oficial da escola, eu tenho controle de 2 alunos, o Washington e o Leandro. A nossa disciplina é o programa de estudo e aprendizado de controle e automação de processos industriais. Vamos dar uma olhada aqui, esses 2 alunos, eles são de qual curso? Só um instante. Vamos verificar aqui se essa informação já está disponível. Ok. Deixa eu ver aqui. Lançar. Engenharia de produção, controle e automação de processos industriais. É da engenharia de produção. São dois alunos da engenharia de produção. Deixa eu ver se aparece em algum outro lugar. Não. Engenharia civil, não tem ninguém. Engenharia elétrica, algoritmo, não tem ninguém. Engenharia mecânica, algoritmo, também não tem mais ninguém. Engenharia mecânica noturno, desenho técnico e algoritmo. Engenharia de produção, aí nós temos sim controle e automação de processos industriais. Engenharia de produção, desenho técnico, logística, direito. Então, só engenharia de produção, confirmando aqui o Leandro e o Washington. Segundo o meu programa, eles são... Deixa eu compartilhar aqui. Segundo o sistema, eles são 2 alunos, o Leandro e o Washington, da engenharia de produção, noturno, controle e automação de processos industriais, e os 2 colegas são do 9º semestre. Lista de presença de 28 de agosto de 2020. Ok, fechando aqui. Ok. Então, pessoal, olha só. O que é que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha no PEA? Vamos dar uma olhada juntos aqui no PEA? Ainda não tem nenhum aluno aqui, mas não tem problema. Um fato interessante que eu deixo aqui no foco é que essa disciplina ainda não subiu, o AVA dela ainda não subiu não foi disponibilizado no sistema, mas eu consegui algumas informações para poder gerar já o que o coordenador me encaminhou, o PEA. Aí eu consegui buscar em outros recursos o livro, o nosso livro único, para começar a trabalhar. Então, pessoal, qual é o nosso objetivo? Compreender os aspectos gerais da automação e do controle de processos, visando a sua aplicação. O resultado de aprendizagem, descrição das variáveis necessárias, confirmando aqui, está tudo certo. Descrição das variáveis necessárias para compreender como um determinado sistema de automação deve ser construído. Uma introdução à automação e ao controle,
as diferenças entre automação e automatização, conceitos básicos. Na realidade, não tem muita variação, não. Nós vamos trabalhar só na constituição do termo, tá? Conceitos básicos da automação, veja que nós estamos trabalhando na automação, e não no processo que já está automatizado, nós estamos trabalhando no processo da automação. As principais aplicações da automação e a função da automação. A função do controle, conceitos básicos de controle e processo, limitação das técnicas de controle, limitação dos dispositivos. Então, nós temos aqui a unidade 1, concluindo o conceito básico do processo de produção, porque essa turma é de produção, continuidade e fluidez no processo, noção de planejamento da produção, princípio da prática industrial. Então, é uma associação entre controle e automação do processo industrial, mas com olho no processo, com olho na metodologia de controle do processo industrial. E aí ele vai até a unidade 4. A unidade 2, principais sistemas de automação. A unidade 3, integração de componentes para automação de um sistema. E a unidade 4, o CLP e a linguagem Ladder. Então, vamos lá. Vamos ver, enquanto o pessoal não está aqui, o que nós temos? Nós temos aqui o nosso livro, tá? O nosso livro, Controle e Automação de Processos Industriais. Esse livro aqui é bonito, a capa do livro, muito bem feito. Esse livro aqui, ele é do Ricardo Carvalho Quesada, tá? E 2017, e ele traz o sumário, unidade 1, vou aumentar um pouquinho, fundamentos da automação industrial, uma introdução à automação e ao controle, suas limitações, por que automatizar, principais sistemas de automação, equipamentos utilizados na automação e no controle, alguns tipos de controle, do que a automação é feita, integração de componentes para a automação de um sistema, a programação em suas variáveis, estruturando o funcionamento de um sistema e criando um software. O CLP e a linguagem Ladder, entendendo o controlador lógico, estruturando e conversando com o seu CLP. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de informação importante dentro do controle e automação de processo. Eu havia selecionado aqui, eu guardei alguns artigos, são bonitos, interessantes, mas eu gostaria que vocês depois observassem que controle e automação de processos industriais. Processos lentos. Na realidade, o objetivo é esse, né? Nós precisamos mapear o nosso sistema, verificar o que nós temos para poder conseguir atingir uma eficiência, né, dentro do processo industrial. Aí eu tenho controle avançado e otimização de processos industriais, automação e controle de processos industriais, automação industrial. O que é automação industrial? Automação de processo industrial é realidade no setor, otimizando processos industriais. Aqui ele tem um foco interessante, aumentando a produção industrial através do controle avançado. Isso é uma premissa, e é mais ou menos isso mesmo. Engenharia de controle e automação. Então, vamos dar uma olhada nesse aqui. Controle avançado, eu acho que ainda não dá para a gente olhar um controle avançado, mas
Vamos dar uma olhada aqui nessa automação. Então, pessoal, na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade, estou trazendo aqui a possibilidade de automatização de um sistema, de um processo produtivo, utilizando uma tecnologia que é o smartphone. Então, hoje, nós sabemos que o smartphone é possível ser utilizado até mesmo para você que está chegando na sua casa, e fazer com que as lâmpadas fiquem acesas, e você está à distância, pessoal, você está à distância. Isso é bastante interessante, isso é tecnologia, isso é inovação, isso são processos que não é só o mundo desenvolvido, nós já temos acesso a esse sistema e somos mundo aí em desenvolvimento. Mas é perfeitamente possível. Por outro lado, a diferença aqui é única e exclusivamente o celular. Porque, veja, utilizar um sistema de software para fazer com que o motor ligue, ou o processo de operação ele se inicie, nunca teve surpresa. A gente já consegue isso desde a época dos nossos relés, lá nos anos 80. Então, é uma questão só de evolução. Então, nós estamos evoluindo uma ferramenta para se antecipar a um sistema produtivo. E aí eu tenho uma série de outros vídeos que vão nos mostrando a automação dos processos industriais, mas qualquer que seja ele, por exemplo, ele sempre vai estar voltado à tecnologia, inserção de um controlador e fazendo com que o processo ele aconteça. Agora, será que esse processo é eficiente? Será que esse processo ele ocorre da melhor forma possível? Vamos dar uma olhada então aqui no artigo. Eu vou imprimir aqui para facilitar para a gente enxergar.
Página 1 a 3. Bom, também que aqui não tem tanta diferença. Vou aqui novamente no nosso banco de dados, otimizando processos industriais. Então, olha só, uma informática industrial, um sistema de tecnologia, de automação. Pessoal, vocês são da produção, gerenciamento da produção, tecnologia da produção, gerenciamento da automação, informática industrial. Então, otimizando o processo industrial, aumentando a produção através do controle avançado de processo. Olha, eu acredito que vocês, como engenharia de produção, já devam ter passado pelo conhecido filme A Meta. O filme A Meta, ele demonstra claramente, lá nos anos 80, uma expectativa de aumento de produção baseado em aproveitamento dos recursos. Olha que interessante. O que é que nós temos daquela época? Um vídeo, e esse vídeo, ele traz aí uma atualização, mas para aquela época, e demonstra uma forma de não perder capacidade de produção, de estar acompanhando o processo produtivo, de estar dentro do processo produtivo, e assim por diante. Então, pessoal, veja, o que é necessário? É necessário estarmos constantemente evoluindo para entender o que está acontecendo com o nosso processo produtivo. Agora, lá no filme A Meta, a gente consegue observar que, em um certo momento do filme, houve aí uma aquisição de um equipamento de altíssima produção. A demanda de produção dele era gigantesca. E aí o nosso querido professor lá, ele pergunta: você vende mais porque você está produzindo mais? Esse processo, essa operação, por quê? Porque o produto é uma somatória de várias operações. E aí uma das operações, ela está condizente à necessidade de avaliação. E o que fizeram? Compraram uma máquina mais eficiente, todinha automatizada, e aí a produção, a quantidade de produção daquela máquina foi lá para cima. Ou seja, tudo que ela produzia foi para o estoque, porque engenharia de produção, corda, tambor, pulmão, a quantidade produzida não é a mesma da capacidade de produção da melhor máquina, e sim do conjunto da pior máquina. Então, eu preciso entender qual é o meu gargalo e o meu limite de produção, ele está definido dentro daquele gargalo. E aí eu não tenho dúvida nenhuma. O que é que está acontecendo? Tudo que está sendo produzido está indo para o estoque. Estou aumentando meu custo, meu controle e assim por diante. Aí o cara pergunta, valeu a pena? Nesse caso, não. Mas aí eu preciso entender quais são as outras operações que eu preciso manter dentro do foco para conseguir ganhar uma quantidade de processo somado dentro da eficiência desse processo para eu ter uma eficácia lá na outra ponta da curva. Quanto de produção eu vou conseguir tirar? Então, a utilização de uma plataforma de otimização do processo como foco no aumento da produção é sim o primeiro degrau de investimento dentro da área de operação e marketing, ou operação e manutenção, perdão, para que se justifique dentro da área de automação industrial. Então, nesse caso, chamamos de controle avançado do processo. Os primeiros centros de operação do processo tinham um foco na operação e no controle da malha, normalmente limitado pelos PIDs convencionais, formando um conjunto de malha comandada individualmente. Na evolução do centro avançado, operando como multivariáveis correlacionadas, com algoritmos, por exemplo, é capaz de se analisar essa inteligência artificial. E aí,
O que é esse controle que foi implementado? Na prática, podemos definir o controle avançado como uma técnica preditiva. Um sistema capaz de prever por antecipação a variabilidade do processo. Gente, essa palavrinha mágica, variabilidade, ela é encontrada lá na engenharia da qualidade, tá? Na disciplina lá de engenharia da qualidade, dentro do controle estatístico, nós conseguimos observar o que se fala de variabilidade desse processo. Mas, de qualquer forma, sendo multivariável, o controle passa a ter uma leitura de duas ou mais variáveis para obter o comportamento e promover uma saída de controle. De qualquer forma, atuar no nível acima do regulatório, ou seja, é um modelo que atua de forma a complementar o controle avançado. E aí, esse controle vai ganhando eficiência e os benefícios, aumento da produção, rendimento, melhoria da qualidade do produto, redução dos custos de produção e aumento da eficiência energética. Quer dizer, eu aplico menos energia e obtenho mais resultado. Então, eu trouxe outros artigos que engenharia de produção, o importante é a gente começar a discutir também os artigos, mas, de modo geral, nós estamos falando aí de controle e automação dos processos e, como está lá você, que já deve ter percebido que a função de um profissional na área de tecnologia é resolver problema. Ou seja, você é um engenheiro, nona série engenheiro de produção, você está na saideira, mais um semestre, você está no 10º lá, e, aliás, você vai estar se formando exatamente na crista da onda, porque nós estamos vendo aí todos os dias na televisão a expectativa de retomada do processo produtivo, retomada da capacitação, retomada da eficiência do processo e eficácia do resultado, quer dizer, nós precisamos produzir mais. Mas, gente, se a gente partir pelo princípio de que não só nós, mas o mundo está querendo produzir tudo dentro de casa, pelo menos se capacitar para produzir dentro de casa, ainda que continue comprando, importando, trazendo lá de fora, similar ao que acontecia aí no mercado fechado dos anos 80, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa mão de obra vai ser insuficiente para atender toda essa demanda. E aí, similar ao que aconteceu aí na área da saúde, onde houve a necessidade de antecipar a formatura das pessoas para que elas pudessem participar de imediato de um programa de fronte mesmo, para trabalhar lá no ponto de guerra contra o Covid. Ou seja, não tinha mais mão de obra. A antecipação aconteceu e o pessoal do front foi esse pessoal. Se nós tivermos dentro desse processo para ter uma retomada de produção, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa oportunidade de atingir aí o resultado é extremamente a de agora, e vocês serão os elementos que compartilharão com isso daí. Retornando aqui, olha só quem está chegando, é o nosso amigo Leandro. Oi, Leandro, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, professor. Tudo certo? Ótimo, graças a Deus, tudo bem. Como é que tá a vida aí, essa loucura dessa pandemia nossa? Então, estamos levando, né? Esse novo jeito aí de levar as coisas, trabalho, estudo, né? Puta merda, eu tava olhando É, aqui, você já tá no nono semestre, né? na verdade, professor, eu voltei a estudar agora, ó, pra você ver. Voltei a estudar na pandemia, né? Aí, Verdade, é, tem que engatar uma marcha aí e seguir reto, né? é verdade, é isso aí mesmo. E eu voltei a estudar e
E eu transferi as matérias que eu tinha da ITEP para Anhanguera. Certo. E aí, com o aproveitamento, eu acabei pegando algumas matérias, mas eu estou, na real, no sexto semestre. Entendo. Nessa turma aqui, Leandro, olha só, provavelmente você também não conheça. Tem você e tem o Washington Luiz dos Santos Rodrigues. Nesse caso, é que eu fechei aqui, mas no vídeo eu coloquei, eu acabei mostrando lá. Oficialmente, para mim, aqui no sistema, aparece você e aparece o Washington. E sabe o que eu vou precisar? Como eu tenho a impressão que o Washington também está fazendo uma adaptação, me fala o seguinte, Leandro, qual que é o seu e-mail? É Lê Oliveira Oliveira Santos Santos 91 91 @gmail.com. gmail.com. E o seu telefone celular? O DDD é 12 Ok. 98175 3483. 3483. Ok. Por que eu estou fazendo isso daí? Veja só. Na realidade, eu faço isso com todas as turmas, tá vendo? Desenho técnico, programação, argumentação, TGP, resistência dos materiais e assim por diante. E vocês são dois alunos que apareceram aí fazendo adaptação no curso da engenharia de produção. Oficialmente, para mim, você está aparecendo como essa disciplina que terá que ser concluída lá no nono semestre, quer dizer, você já está puxando essa matéria. A escola já puxou essa disciplina para você e já está trazendo para cá. Mas Sim. tranquilo, não tem problema nenhum. Por que eu preciso do seu e-mail? Porque como essa turma, talvez tenhamos mais alunos, né, dali para frente, tal, não tenho dúvida disso. E aí, o que acontece? Eu preciso enviar o material para você, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente caminha e tal, eu tenho que encaminhar para você, embora eu vá disponibilizar lá no AVA, mas aí você está chegando agora, tal, tá pegando o jeitão também da coisa, Ah, certo. tá? Lá no seu portal, se você acessar, já aparece tudo lá. Então, Daí, eu tô sem o meu aba disponível da matéria de automação. Eu até liguei lá, abri o chamado já. Aí mandei ter um grupo aqui que eu entrei da faculdade e consegui o link. Aí consegui entrar aqui. Ah, entendi. O link da aula de hoje, né? Da aula de hoje. Tá. Então quando você entra no portal, você não está conseguindo enxergar ainda o AVA dessa É, matéria. o AVA eu não enxergo. Eu enxergo a matéria no meu quadro de horário, né? Certo? E, e tô matriculado, né? Só que Perfeito. ela não está disponível no meu AVA. Tá. Sabe por quê, ô Leandro? Porque eu também não estou conseguindo. É a única disciplina que ainda não aparece para mim no AVA. Mas isso é normal. Essa semana foi uma semana muito corrida aí da faculdade e tal. Em faculdade que eu falo, não é só São José dos Campos, é no país inteiro. Então acaba que pode existir realmente um atraso na subida aí do material. O coordenador é o Miano e o coordenador já me falou há 2 dias atrás que havia encaminhado já para atribuição do professor e tal, essa disciplina para facilitar para a gente enxergar, mas isso ainda não aconteceu. Então eu não enxergo também, você não, por enquanto você também não está enxergando, mas isso não vai inviabilizar a qualidade tal do nosso Ah, material. tá joia. Mas Excelente. aí, exato. Aí eu conseguindo o seu e-mail, de imediato eu já começo a enviar para você. Enquanto o sistema não vai disponibilizando, pelo menos você já vai tendo material na mão. Posso até te mandar o livro, posso te mandar o arquivo de hoje,
para a gente já poder ter material para ir trocando ideia e tal, e assim por diante. Ah, sim, eu gostaria sim, viu, Darcy? Daí nós já vai engatando que esse semestre vai ser corrido, né? Pois é, Leandro, pois é. No semestre passado, nós começamos aí mês de março, nem sabíamos nada, na realidade, desse negócio aí da pandemia. Eu me lembro, eu estava dando aula lá no presencial, lá na faculdade, e nesse negócio de dar aula, tal, de mostrar tudo que estava acontecendo, eu via o pessoal da enfermagem entrando na sala de aula. Olha, pessoal, nós estamos precisando falar um pouquinho aí sobre essa pandemia, o que que é isso, o que que é esse vírus, de onde que ele vem, para onde que ele vai, mortalidade dele, né, mortandade e tal, é um vírus perigoso. Cara, isso foi ali pelo dia 13 de março, mais ou menos. E durou o quê? Quinta, sexta, quando foi sábado, domingo, segunda-feira, eu estava para pegar o carro para ir trabalhar. Já recebi a informação que a aula presencial tinha sido cancelada e dali para frente o negócio virou uma bola de neve. Já E parou nós estamos tudo, né? até agora. Pois é, rapaz, pois é. E nós passamos aí, você que está chegando agora, nós passamos por algumas evoluções também, né? E essa evolução, o que que aconteceu? Ela foi sendo mostrada aos poucos. A gente começou a gravar aula num sistema, depois subir para o próprio AVA, mas ficava carregada. Aí nós tiramos o vídeo, colocamos só o áudio, continuou ficando carregado. E aí fomos evoluindo até entrar nesse sistema que nós estamos essa semana, onde a gente faz a gravação, depois disponibiliza no YouTube e tal, para poder ter ferramenta para você poder, para o aluno poder trabalhar. E tudo isso foi, aos poucos, foi se concretizando. Mas uma coisa que eu achei interessante é que logo de cara, assim como agora, por exemplo, ó, tá muito perto, você está aqui, eu estou aqui, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula, o contato existe. Você fala, eu ouço, eu falo, você ouve e tal. É, eu percebi durante essa semana que eu tive as aulas, eu percebi que até rende mais, porque tá todo mundo que tá, né, tá em casa, no conforto, mas tá focado 100% ali na aula, né? Exatamente, Leandro. Na realidade é isso. Uma hora de aula no presencial não é uma hora de aula aqui nesse sistema online. O que a gente fala lá em 3 horas, aqui a gente fala em uma hora. Por quê? Verdade. Porque lá você tem o quadro, o giz, e aí você coloca o exercício, aí você faz um, deixa o aluno fazendo o outro, tal. Isso não significa que aqui não tenha, tem sim, mas aqui é mais dinâmico. E aí você vai falando e vai deixando atividade para o aluno ir fazendo e para o aluno ir administrando e tal, e assim por diante. E funciona, meu amigo, funciona sim. É bastante interessante isso, funciona e vale a pena. Eu vou fechar um É, pouquinho a minha câmera aqui e vou tá, mostrar para você tá, Jorge. qual que é o nosso material. Mas conta aí, como é que é a vida? Deixa eu abrir de novo aqui. Pera aí, vamos lá. Conta um pouquinho da sua vida aí, desse negócio de ter vindo lá de outra faculdade para cá. É, Você contou uma coisa que eu acho interessante, cara. Você está visualizando o que vai acontecer daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos. Essa nossa necessidade de produção vai fazer com que as empresas corram atrás de mão de obra. Não vai ter mão de obra disponível mais. sim, E, mão de obra atualizada, né? Eu, exatamente. E vocês são a eu, bola da vez. Conta para mim aí, por que que você resolveu voltar a estudar? então, eu fazia a ITEP, eu parei no ano de 2018, no meio do ano de 2018. Eu parei por questão financeira, eu perdi minha bolsa, eu tinha o Educa Mais e acabei perdendo. E aí não consegui pagar e tranquei. Aí surgiu a bolsa transferência da Anhanguera. Aí eu decidi, né, eu trabalho na área, eu sou exercício de manutenção, então eu tomei essa decisão aí de continuar e me capacitar, né? Aí a minha mulher também me incentivou aí, falou, ó,
Vamos estudar que, que tem que garantir o futuro da criançada. Isso mesmo, Aí, parabéns. aí não vai, então é um incentivo a mais, né? É isso mesmo, Leandro. A visão é exatamente essa. A gente tem que. Existe um jargão que diz que o homem que para e pensa até que as coisas melhorem, verás então aquele que não parou, que colaborou com o tempo, que estará tão longe que jamais será alcançado. E é por aí mesmo. É por aí. Você veio aí em 2018, deu uma freada por uma questão de necessidade e tal, e aí recomeçou na primeira oportunidade que você teve. Por quê? Porque você sabe que daqui a algum tempo, passando ou não esse período, você pode se tornar um engenheiro. Ah, Deus queira. Pois É, é, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Eu vi a minha carreira da engenharia, a minha carreira. Já me aposentei também em uma atividade e tal. Agora dou aula, mas já trabalhei 38 anos aí também. Mas o que que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia é, você conta no dedo os Leandros que existem. Porque, Leandro, a criançada não quer mais saber de enfrentar engenharia, não. ah, não. Agora, fala pro seu,Der. Tem a criançada agora que quer saber só de youtuber. Quer virar youtuber e influencer, né? Estudar e trabalhar e não quer mais. É verdade, ô Leandro. Esse influencer é um caso que a gente vai ter que rever a nível de Brasil aí, porque tem coisa boa, mas tem coisa que não é aproveitável, não. Ah, E tem. aí o interesse deles em fazer engenharia ou estudar um curso, o garoto pensa assim, pô, mas eu vou ficar preso na fábrica o dia inteiro trabalhando. Eu saio de casa às 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, entro às 8, ou saio às 6, entro às 7, e fico até às 5, ou fico até às 6 e tal. Almoço lá, eu estou preso ali naquele ambiente. Ah, não é isso que eu quero, não. Minha vida é diferente, tá? Mas É, aí ele faz outra coisa. aonde eu trabalho lá, passou bastante. Tem bastante variado a idade, né? Mas você vê que o pessoal mais novo já tem a cabeça já mais aberta para isso que você está falando, mais ou menos, né? Que já quer voos mais diferentes, quer trabalhar quer lançar um projeto, é legal, né? Mas eu já sou mais daquele fazer a carreira numa fábrica, entrar, virar um engenheiro, né? Você sabe, Isso, a gente é da moda antiga, né, Alder? é verdade. Nós, eu também vejo assim, né? Nós estamos enfrentando esse negócio. A missão agora é sobreviver, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser amanhã, em pouquíssimo tempo, nós, mais pessoas mais velhas, né? Vamos, mais experientes, por exemplo, nós vamos ter que voltar para dentro da indústria para fazer acontecer, porque quem vai fazer esse negócio virar somos nós. A garotada nova quer fazer lá o YouTube, quer fazer joguinho, quer virar um profissional voltado aí ao lazer, mas esquece que a mão de obra necessária lá para a produção do cara que fica presão, amarradão lá, mas se ele tem uma vida legal também, confortável, É digno. pois é, quem vai tocar essa vida aí somos nós, cara. Então não tem outra alternativa, não. Ah, Seremos. e eu tenho que falar pro seu, Alder, eu prefiro, cara, a mão na massa, sabe? Tem, lá na minha área tem a parte de engenharia que é mão na massa também, que desenvolve melhorias para processo de execução. Ah, se é a minha meta, sabe? Hoje Entendi. eu sou mão na massa, eu sou eletricista mão na massa, mas espero um dia aí virar o cara do capacete branco, sabe? Isso mesmo, é isso aí. Você está fazendo engenharia de produção? É elétrica. Engenharia elétrica. Entendi. É que para mim aqui apareceu como engenharia de produção. Quando eu. Então, É. cada aula que eu vou aparece uma engenharia diferente. Ontem eu estava na aula, aí estava engenharia, eu estava em uma lista de engenharia de computação.
Aí Entendo. eu até liguei lá e a mulher falou, ó, isso aí não afeta, tá tranquilo. É por causa, eu acho que, não sei, encaixa numa turma e... É isso aí mesmo. É exatamente isso que tá acontecendo. Provavelmente essa turma aqui tenha sido da engenharia de produção. Aí, como você está fazendo essa matéria, você vem para cá como engenharia de produção. Mas é perfeitamente possível. Deixa eu te mostrar o que é o nosso material. Vamos lá. Beleza, Dark. Olha só que interessante. É, Você, quando tiver lá no seu acesso, por exemplo, você vai enxergar um livro, às vezes muda a capinha do livro, mas você vai conseguir baixar e eu já posso encaminhar para você também, pra você ter um pouquinho de material para você ir trabalhando. Então, controle e automação de processos industriais. A imagem aqui dá para ver um processo produtivo. Parece até um dia de sábado, um dia de domingo aí, que não tem ninguém dentro da empresa. Por outro lado, eu também posso imaginar que seja um processo totalmente automatizado. E o fato de ser automatizado, ele interferiu mesmo na quantidade aí de mão de obra dentro da indústria, principalmente porque nós estamos na geração da indústria 4.0. Indústria 4.0, ela tem uma eficácia do resultado, né? A produção é grande, mas em compensação a quantidade de mão de obra dentro da empresa não é grande, não. Ela é bem pequena mesmo. É, Isso faz com que a gente às vezes pare, puta, será que vale a pena eu automatizar um sistema e tirar a mão de obra que está dentro da empresa, tal? Mas isso não é uma questão de uma ou outra pessoa, isso vai ser uma questão de mundo. E as pessoas vão precisar se adaptarem para outras atividades e a vida vai seguindo, não muda, não vai mudar nada não. Se você pegar aí a indústria automobilística nos anos 80, por exemplo, eu trabalhei na indústria automobilística. E aí a gente tinha lá linha de pintura, onde eu trabalhei não tinha linha de pintura, né? Mas tinha outras áreas que na época era possível a gente encontrar a famosa insalubridade, né? Você, eletricista, recebe periculosidade, é 10, hein? Mas as indústrias hoje ainda, hoje não tem mais, mas até os anos, até 98 tal, tinha a insalubridade. E aí eu me lembro, comentava muito, né? Eu trabalhava na área de manutenção mecânica também, mas conversava com o pessoal da área de pintura automotiva. A linha de pintura tinha trocentas pessoas, era uma linha enorme. E a pintura era todinha manual. O cara pegava a pistola tal e pintava o carro na mão. Ou seja, as coisas foram evoluindo, foram mudando, mudando, mudando. Hoje, se você entrar numa linha de pintura, você vai perceber que essa linha, ela mudou totalmente. Essa linha hoje, ela tem pouquíssimas pessoas, tudo é automatizado. O robô faz a pintura do carro, muda a cor do jeito que for preciso. Então, quando o carro vem na linha, já está encomendado. Esse carro é dessa cor, o outro é da outra, tal, e assim por diante. É claro, eles tentam organizar um pouco mais para poder ganhar eficiência. 10 carros de uma cor só, é melhor você pintar um atrás do outro, depois começa a outra cor, do que ficar mudando toda hora. Isso é uma questão de programação e todas as empresas serão assim. Então, eles estão de olho no quê? Na redução de empregados? Não, nesse caso foi na qualidade do trabalho. O empregado, ele era colocado, submetido aí a um processo de pintura, e esse processo de pintura judiava do cara, meu. Esse processo de pintura, ele, de certa forma, sacaneava a pessoa. Por quê? Porque não tinha para onde correr. Era extremamente importante a saúde do operador, e hoje não tem ninguém mais. Mas o operador foi transferido para outras atividades. De qualquer forma, é um processo de
automação industrial, né? E aí o livro vem aqui e tal, esse livro é um LDD digital, você vai baixar, você vai guardar ele para você. Por quê? Porque é uma ferramenta que ajuda e ajuda muito no nosso dia a dia. Você começa a ter uma biblioteca virtual, a gente chama de biblioteca virtual, coisas assim modernizadas, coisas novas. Então, fundamentos da automação industrial, tá lá. Unidade 1, está dividida aí, introdução à automação e ao controle, as limitações. Por que automatizar, né? Um pouco da história, tá? Unidade 2 continua ainda. Equipamentos utilizados na automação, no controle. É claro que CLP, você vai ter a matéria específica lá na frente de programação, tal. E aqui nós estamos falando de controle do processo. Por que controlar? Por que ter o processo? Por que fazer o processo? Por que tomar essa decisão? O que interfere? E aí nós vamos ter um pouco mais de noção aí de equipamentos utilizados. São os sensores, são os atuadores, né? Alguns tipos de controladores, do que a automatização é feita. Unidade 3, a programação e as suas variáveis, estruturando o funcionamento de um sistema, criando um software e tal, mas esse software já vem lá da disciplina que eu acho que você já fez também, lógica, programação e lógica. Acho que você já fez essa matéria lá. Essa eu fiz lá na ETEP lá. Isso, programação. Ainda me recordo um pouco Isso mesmo. das programações, né? Isso. Aí, um pouco uma noção aí do CLP, estruturação do CLP, conversando com o CLP, que é o que as pessoas hoje já estão fazendo até para acender a luz dentro de casa, né? Pegam tudo é macro hoje, não é nada micro, o desenvolvimento do software não é micro, mas pega um celular e faz a lâmpada acender, o micro-ondas vai funcionar, a geladeira vai ligar, desligar, mudar a temperatura e tal. Então, ou seja, é um sistema de controle. Perigosíssimo isso. Perigosíssimo. Nós estamos entrando aí na geração 5.0, né, do celular. Mas, cara, isso gera uma interferência na sua vida. Isso vai gerenciar a sua vida. O que você faz, por que você faz, que hora que você faz, que hora que você levanta, qual a distância que você vai andar, o tempo médio, que hora que você vai almoçar. Isso controla a sua vida. Controla a sua vida. Pois é. Tanto que se a empresa dominar esse sistema, ela tem você na palma da mão. Ela fala assim, faz isso, faz aquilo, vem para cá, vai para lá. Determina tudo o que vai acontecer no instante que vai acontecer. Falta 5 meio-dia, pode sentar, almoçar, 5 para 1, pode levantar, vamos continuar trabalhando, quer dizer, e ela sabe que se levantou. Hoje já tem algumas investigações que esses aplicativos, Instagram, Facebook, eles dão inputs para você das coisas que você gosta e que você quer fazer. Aí meio que te condiciona a comprar, a fazer aquilo, né? Ou a ir a algum lugar. Exatamente. Dando alguns inputs, mas você nem percebe, né? Não, a gente achava bonitinho, né? De repente, a gente entrava aí numa loja e depois você saía, perguntava o que você achou dessa loja? Me dá sua opinião, você indicaria para alguém. Cara, como é que esse cara sabe que eu estava nessa loja, o que eu estava fazendo aqui? Na verdade, o que estava acontecendo? Era uma questão de percepção. Ninguém estava controlando quem entra, quem sai, mas o localizador dentro do seu celular estava passando essa informação. Tem um cara aqui, o celular dele é esse número, pergunta para ele se ele gostou. Identificou, mandou para frente. E aí, esse negócio virou uma epidemia. Então, você entra no seu carro hoje, você fala assim, estou indo trabalhar, chefe. Tá bom. O seu chefe, se ele tiver um software, ele identifica que você saiu da sua casa, foi para a empresa, sua velocidade média é tantos quilômetros por hora, você percorreu tantos quilômetros, parou tantos quilômetros, alguma coisa aconteceu.
Tudo isso ele tem essa informação, RH tem informação. Cara, não sei se isso é bom, não. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de. Liberdade, né? Isso, exatamente. Um pouco mais de liberdade. Daqui a pouco nós vamos ser multados por ter andado na velocidade média É em verdade. 50 quilômetros. Pô, peraí, não é assim. Então, eu acho que a liberdade, eu acho que faz parte do nosso dia a dia, cara. Não tenho dúvida disso. Mas, de qualquer forma, tá lá o nosso livrinho. Vou mandar ele para você já ter ferramenta para você ir brincando e tal. Aí o PEA, Programa de Estudo e Aprendizado, na realidade, a gente tem aqui o livro, tem o sumário, uma introdução à automação e ao controle. E aí o PEA abre um pouco mais. O que ele está imaginando que a gente vai falar um pouquinho? As diferenças entre automação e automatização, os conceitos básicos da automação, os principais aplicadores, né? As aplicações da automação, qual a função da automação. Então ele abre um pouquinho mais e vai te dando um pouco de guarida quando você estiver lá no Aba. Clicou, já aparece todo esse material para você. É Ah, seu, faz parte da sua grade e tal. Se um dia beleza. alguém perguntar, né, o que você estudou nessa disciplina, está aqui, o conteúdo está aqui e não muda mais. O fato que eu acho que não existe em outras faculdades. Lá na outra faculdade você vai mostrar, ó, a matéria que eu tive é essa, mas o que você estudou dentro dessa matéria? Ah, não sei, não tem essa ferramenta. Agora não, agora a gente consegue vincular uma coisa na outra. Mas aí eu estava falando aqui, voltando só um pouquinho aqui e tal, esse controle de automação. Então você já deve ter percebido que a função de um profissional da área de tecnologia é resolver problema. Engenheiro é pago para resolver problema. Se a empresa contrata um engenheiro, não é para ele ficar sentado atrás da mesa dele, trabalhando com o AutoCAD, o CAM, o CAI, fazendo desenho. Não, deixa o desenhista fazer isso. Deixa o cara lá do software fazer isso. O engenheiro tem que resolver problema. E problema, Leandro, a gente sabe que tem todos os dias na empresa, todos os dias. E eu não posso pagar um gerente que vai olhar um superintendente, um supervisor, um programador, é chamado, né, um controlador, por exemplo, coordenador, que vai ter um líder que vai ter depois o mão na massa lá para pegar para fazer. Acabou, essa fase não existe mais. Essa fase já está ultrapassada. Então, a quantidade de mão de obra reduzida nesse sistema é lucro da empresa. O dinheiro fica na mão da empresa e não vai mudar mais. Esse é o negócio. Então, o que acontece? A função de um profissional da área de tecnologia, tecnológica, é resolver problema. Se o engenheiro está sendo pago para resolver problema, hoje ele resolve um, amanhã resolve outro e assim por diante. Então, a resposta é do cliente. Pode ser direto ou indireto, mas um profissional dessa área sempre tem um cliente. E o cliente é um cliente interno, não precisa ser um cliente externo, não. Então, nessa unidade, nós vamos dar uma olhada aí com relação a esse determinar qual tipo de automação, o que deve ser utilizado e assim por diante. Uma coisa interessante fundamentos gerais sobre instrumentação. A instrumentação ela é encarregada de desenvolver técnica de medição de variável física. A gente vê muito isso aí na área de engenharia da qualidade. Quais são as variáveis que podem interferir na qualidade do nosso processo? E aí a gente vê lá repetibilidade, conformidade, tudo que se fala dentro da qualidade do produto, mas voltado à qualidade. No nosso caso, a instrumentação ela é encarregada de desenvolver técnica de medição. Medição física, aplicando o conceito da física, cujo objetivo é constituir e usar equipamentos que apresentem valores numéricos para fenômenos que são observados.
Então, se eu tenho uma máquina, essa máquina tem que produzir um eixo e o diâmetro desse eixo nominal é 120, por exemplo, eu tenho o campo de tolerância mais 5 micron, menos 1 micron, 2 micron e tal, e eu preciso saber o que é que está saindo do outro lado. Mas, cara, se eu botar a máquina para trabalhar o dia inteiro e eu não conseguir medir o resultado, eu posso ter perdido um dia inteiro de produção. A máquina virou o dia inteiro produzindo e eu não sei qual foi a repetibilidade dela. Então, além do equipamento que faz o controle da produção, eu preciso ter um equipamento que meça o resultado da produção. E esse resultado da produção, ele tem que ser da mesma forma que foi automatizada a máquina, tem que ser automatizado o resultado. Aí sim eu posso ter eficiência no meu processo e qualidade no meu resultado. Mas enquanto isso não acontecer, é sonho. É Ô, sonho. Dar, Oi. eu só, desculpa atrapalhar aí, mas eu não sei se isso tem a ver, eu trabalhei numa fábrica ali em Jacareí, a Latapac Ball, e ali o sistema ele é todo automatizado, até a entrada da matéria-prima até a saída. E até o controle de qualidade, se o produto saiu certo, também é automatizado. É isso que você está querendo dizer? É, Isso, exatamente. o controle de qualidade feito pelo. Aí o que o operador faz é deixar isso funcional, né? Tem que. Funcional. Quem Ah, libera, quem libera a quantidade de produção é a própria ferramenta, é o controlador, é o atuador, é o sensor. Ele sabe qual é o resultado para a máquina e aí, antes de começar a dar problema na linha, para a máquina e vamos regular. Aí chama alguém, tudo bem. É como se a máquina acendesse uma lâmpada lá e aí o preparador da máquina vai analisar. Eu vi isso também na linha de produção da Johnson Johnson do absorvente. Depois, lá na última etapa da produção, tá? Lá no fim da linha, o pacotinho de absorvente já estava fechado. Então, o pacote tem que ter um peso e uma variação chamada aí de tolerância. E, cara, a quantidade de produção daqueles pacotinhos por hora é coisa absurda. Então, ninguém pesa. Quem pesa é o próprio sistema automatizado. Então, o pacotinho passa na esteira e passa na balança. Quando a balança registra o valor de peso de cada pacotinho, se aprovou, a esteira continua arrastando e leva ele embora. Se reprovou, tem um jatinho de ar, e joga o pacotinho dentro de uma caixa. E aí esse pacotinho foi rejeitado. E é bastante interessante, quando o pacotinho é rejeitado, ele não pode ser doado, ele não pode fazer nada. Perda é perda. Se eu vender mais barato, ele cai na mão aí de uma pessoa que quer sacanear, fala, tá aí, ó, é para ter 25 gramas, 50 gramas, tem aí 5 gramas a menos. Mas, claro, ele já foi rejeitado, então eu não posso vender mais barato por causa disso. É perda de processo. Mas alguém enfiou a mão no processo? Não, tudo automatizado. Então, cara, eu estou falando isso aí já de 15 anos atrás. Imagina como que está hoje o controle. 15, uns 10 anos atrás. Imagina hoje como evoluiu esse sistema. Então, as coisas assim ganharam um aspecto absurdo na quantidade de material que entra e na qualidade que sai. Você falou aí da produção de latinhas, Latapac, né? É, Oi? eu trabalhei na Latapac Ball. Pois é. Imagina uma Cara, latinha de refrigerante, por exemplo. O refrigerante, a latinha do refrigerante, ela chega lá na indústria que vai ser envasado, por exemplo, são milhares e milhares de latinhas e ninguém põe a mão mais. Ela já está
todinha preparada. E aí, se ela entra na linha sem ninguém botar a mão, de repente lá no meio tem uma latinha que não recebeu pintura, cara, todo aquele lote vai ser jogado fora. Não tem como repor uma latinha no meio de um pacote porque uma das latinhas veio sem pintura ou veio, não conseguiu ser fechada, tal. Complexo pra caramba isso daí. A velocidade de produção é muito grande. Então, quando a gente fala em automatizar, não dá mais para botar mão nesse processo. Esse processo já era, esse processo foi totalmente... A automatização, ela elimina muito o risco de erro, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ela elimina. Esse é o nosso objetivo, eliminar a probabilidade do erro. Então, o que acontece? A instrumentação ela se situa mais modernamente em grande parte da produtividade industrial. O objetivo, nesse caso, é que as medidas de grandeza física atendam a um conhecimento mais profundo do processo. Que processo? Aí eu coloquei embaixo, processo, considerando segurança e bem-estar do ser humano, né? Um processo com características monitoradas serve para evitar situações perigosas. Então, se a monitoração está ocorrendo, a presença física do elemento está sendo poupada. Imagina um processo que tem CO2 no meio. Cara, se tem CO2, o cara não pode entrar. Trabalhei na Ford Brasil S.A. de Taubaté, né? E lá tinha o jato de areia. Então, o bloco, quando saía, a camisa do bloco, quando saía da fundição, passava pelo jato de areia. Cara, aquilo era um subterrâneo que, se alguém caísse ali, jamais seria encontrado. Ele morreria por ali, não tem jeito, não tem nem como ser avisado. Então, aquilo, o cara trabalhava 10 anos ali, queria aposentar, não queria saber de mais nada. Conclusão, aquele processo acabou, foi totalmente modernizado. Ou seja, o processo de produção, ele propicia uma significativa melhora na produtividade e proporciona economia de material. Claro, ninguém põe a mão, né? E aí a gente tem um pouquinho aqui e tal, aquela imagem bonita que a gente guardou lá no nosso livro. A automação industrial é definida como a utilização de máquinas. Que tipo de máquina? Eletromecânica. Porque senão eu não tenho controle, senão eu não tenho automação. Se a máquina for exclusivamente mecânica, ela começa o processo e termina o processo. Quem define? O operador. O operador define o sequencial do processo. Então, ele inicia e interrompe. Inicia, processa e conclui. Agora, se essa máquina for uma eletromecânica, eu posso sim interferir no meio desse processo. Então, existem os softwares e equipamentos específicos para automatizar o processo industrial. E eu vejo lá, dou aula lá, por exemplo, de desenho, e a gente utiliza o CAD, o AutoCAD. Quando utiliza o AutoCAD, a gente gera um desenho. Se o AutoCAD gerou um desenho, a quantidade de hora gasta para fazer esse desenho foi grande. Agora, a produção precisa produzir. O que ela faz? Ela pega o arquivo do AutoCAD e transforma no CAE. Ou seja, ela vai lá para dentro da linha de produção e vê a qualidade desse sistema e também vê a repetibilidade do processo. Ele usa aquilo lá para programar a máquina, põe na máquina e a produção começa a cuspir peça uma atrás da outra. Alguém mexeu no processo? Não. Alguém mais colocou a mão no desenho? Não. Alguém interferiu entre a máquina e o arquivo do desenhista? Não. Então, as medidas do desenho estão preservadas? Sim. Acabou o erro. Qualidade do produto, ela é efetiva. Então,
Se você também está interessado em saber o que é automação de processo, saiba que refere-se ao processo de racionalização, otimização e automação. Então, existe aí um processo-chave que impulsiona uma organização. Qual o objetivo? O principal de cortar custo através da integração, da aplicação, reduzindo o trabalho e acelerando o tempo. Aí, se a pessoa gosta desse assunto, desse arquivo, é só ir lá no venki.com.br, o que é automação de processo. Clica ali, abre o arquivo e aí você pode, curiosamente, começar a ler o que ele escreveu, né? Porque tem tanta informação que a gente agora tem que começar a selecionar, mas é um arquivinho. Processos industriais, gente, são procedimentos envolvendo passos químico, mecânico, elétrico, eletrônico, desde a substituição dos antigos relés, por exemplo, até as placas mais modernizadas, o que faz parte da manufatura de um ou de vários itens, ainda que usualmente em grande escala. Então, os processos industriais são quem? Os componentes-chave da indústria, principalmente a indústria pesada. Automação ou automatização? Então, vamos lá. Para o nosso conceito primário, por enquanto, ambos são aceitáveis, tá? Mas na forma de que automatização é preferível por ser um substantivo de verbo. E automatizar, enquanto a automação é um aportuguesamento do termo. Mas isso não impede, não. Na realidade, nós estamos trabalhando num processo de automação, porque nós portuguesamos isso e vamos usar esse termo mesmo. O Brasil inteiro utiliza essa ferramenta, esse padrão aí, e não vai mudar em relação a gente também. Então, o primeiro motivo por que você automatizaria processo deve ser prioridade da empresa. O que acontece? Ele promove facilidade de acesso à informação. A automação permite uma consulta às informações mais fáceis, mais facilitada. E aí vem o que o Leandro falou. Redução de erros. O objetivo principal é reduzir erros e problemas relacionados à falha na comunicação. Quanto menos mão de obra interferir na medida das peças, melhor a qualidade do nosso produto. Eu não tenho dúvida disso. Se duas pessoas interferem no processo, o resultado do produto é um. Se 4 pessoas interferem, o resultado é outro. O que é bom para um, pode não ser bom para o outro. E dali para frente, meu caro, um abraço, não tem por onde ser diferente. O que significa, então, automatização? Agora, vamos pegar um processo mais simplesinho. O processo do INSS. Cara, INSS é um problema de processo significativo. Hoje em dia, você quer resolver um problema que tem que mexer com o INSS, você bate lá no portão, fechado. O portão está fechado? Está fechado. O que eu faço? Vai para a internet. Agenda, marca a hora, manda e-mail, mas o portão atendimento em massa, acabou, fechou. Cartório de registro de imóveis. Eu trabalho aí com testes, com usucapião e tal, faço uma série de atividades, né? Também tem outra faculdade ali. E aí, o que acontece? Vou lá no cartório de registro de imóveis, peguei até um exemplo de um cartório aqui do Vale do Paraíba. Chega lá no cartório, só por agendamento. Você agenda, chega na porta do cartório de novo, um portãozão de vidro, 2 metros de altura, 10 centímetros embaixo, para passar a documentação de um lado para o outro. Parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, sabe? É uma coisa assim absurda. Parece que nada bate uma coisa com a outra. Aí você passa a documentação, recebe a documentação, passa o dinheiro, pega o troco, ninguém quer pôr a mão em nada. Então, é outra vida, é outra coisa. Parece que a gente está fazendo erro.
O povo anda Então, muito desconfiado, né? nossa Pra, Senhora, pra cara, vender. Parece que todo mundo tem medo, né? Um do outro. as pessoas têm medo uma da outra. A gente tem que ter precaução, não tenho dúvida disso. Mas, sabe, eu me lembro aí no começo dessa pandemia, no mês de março, não, foi abril. Tem a internet do escritório, tem a internet aqui de casa e tal. Mas aqui de casa não era uma internet evoluída, porque eu não usava. Eu chegava aqui sábado à tarde, sábado à noite, domingo, ia pesquisar alguma coisa, o restante fazia tudo no trabalho. Então a internet de casa era pouquíssimo uso. E aí, conclusão, vamos dar aula, tem que ser aula dentro de casa. A internet é horrível. Bom, vamos tentar melhorar. Preciso comprar roteadores. Fui lá, entrei no site da Americana. Eu não, a esposa fez isso, entrou no site da Americana, comprou, mandou entregar numa cidadezinha pequenininha. Eu moro aqui em Tremembé. E aí chegou e falei, bom, estou indo buscar, né? Não, tá fechado. Ô, mas como é que eu faço? Ah, você tem que chegar aqui na porta, tem que bater 3 vezes, tuk, tuk, tuk. Alguém vai perguntar para você, quem é? Ah, sou fulano e tal, vim pegar esse produto, tal. Aí espera, coloca no saquinho, confere e tal, abre uma portinha pequenininha, entrega na sua mão e se tiver errado você volta a trocar. Tá bom, então, tô indo aí. Chego lá, o que eu achei? O pessoal da prefeitura de Butuca abriu a portinha, o cara chegou correndo lá, vou multar, porque, mas multar por quê? Eu estou entregando o produto, todas as portas estão fechadas, zero mão de gente dentro da loja, zero. Mas não pode entregar, não pode tal. Então tá bom, fechou a porta, aí fechou a porta. Aí, minha vez, né? E agora? Ligamos lá pro cara de novo e falou assim, olha, cara, desculpa, mas eu não posso abrir a porta, não. Tá bom, manda entregar em casa. Não manda. Você mora 6 quilômetros do centro da cidade, mora na roça, né? Então, não tem custo, a gente não pode mandar entregar. Pô, tá bom. Então eu vou buscar e fico parado aí. Não pode entregar. Arruma uma alternativa. Aí pensaram, o cara falou assim, ó, eu vou pegar a sua sacolinha, vou lá no meio da praça, e aí você passa do meu lado, eu entrego para você e já vou embora, com máscara. Tá bom. Passa lá na praça, fica parado lá, ó, sou eu, então, a sacolinha aqui é sua. Aí cruzam as duas pessoas, entrega a sacolinha, um corre para cá, outro corre para lá. Que louco isso, Parece que cara! você tá fazendo a coisa errada, né, Dani? Então, Leandro, pelo amor de Deus, o que era Que aquilo, doideira. gente? Nossa Senhora, aí chega aqui, monta para ver se melhora um pouco e tal, mas parece que está fazendo errado. Março, abril, maio, junho, julho. Em julho, vou lá no cartório de registro de imóveis, agendo lá, estou precisando de informações do cartório. Uma portona de. Não porta nada, é pro lado de fora mesmo. O que tem lá é um portãozão. E esse portão é de vidro. 2 metros de altura, aquele baita vidro. E aí a mocinha chega lá e fala, olha, eu vou passar por baixo do portão. Aí você pega a documentação, confere, e eu fico esperando. Ela se afasta 1 metro para trás ainda. E aí você de lá, você fala, tá faltando, tá certo, tá errado, tá. Aí, ok, vou pagar. Bota o dinheirinho lá embaixo, ela se aproxima de novo, pega o dinheiro e entra correndo. Pega o troco, coloca ali, já vem com a mãozinha com luva e tal, você pega aquele troco dela, dobra, põe no bolso e a mocinha, cara, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer esse país funcionar? Não tem jeito, cara, não tem jeito. O pessoal não se cumprimenta, mas nem de aperto de mão, cara. Isso aí que, né? Chega na casa, por exemplo, chega na casa da minha mãe e do meu pai, não pode dar um abraço, não pode. Isso aí é fogo. Tem que acabar logo com esse negócio aí. Tem que Precisa, cara. liberar a vacina logo. Precisa mesmo. Temos que acreditar nas coisas e recomeçar, mas olha, difícil. Então, os 3 elementos básicos de um sistema de automação, né? Fonte de energia, claro, preciso ter fonte de energia
preciso ter o controle, os elementos controláveis, os atuadores, os sensores, e a máquina programável. Então, a máquina programável vai esperar a informação que vem de um atuador, de um controlador, que recebe um input, uma fonte de energia. Aí essa fonte de energia gera o comando gera a movimentação e a máquina produziu. Um sistema automatizado. Quais são os tipos de processo produtivo? Todos os tipos de processo produtivo é que o engenheiro de produção deve conhecer. Por isso que eu achei que você fosse engenharia de produção. Para mim aparece como engenharia, mas agora eu já sei que não é engenharia elétrica. Linha de montagem, um dos mais conhecidos processos de produção, a linha de montagem. O fluxo em lote, fluxo contínuo, sistemas produtivos, flexíveis, just in time e tal. Então, tudo isso aí é prerrogativa da engenharia de produção. Qual a diferença entre processo automático e controlado? E aí, a principal diferença está nos tipos só de processo. Depende da aceitação da função. Essa aceitação é, em geral, cumprida pelos mesmos na adaptação do organismo humano ao ambiente. Eu dei uma adaptada, tal, coloquei umas palavras minhas também. O processo automático, ele se encarrega de realizar o mapeamento das irregularidades ou regularidades, ainda que seja de longo prazo, encontrada no ambiente. Portanto, ele é incapaz, né, de interferir no resultado, mas ele é capaz de demonstrar essa variação. Que mais aqui? Como automatizar um processo? Mapeamento completo, desenvolvimento de processo, cronograma, foco no cliente, treinamento e monitoramento constante. Quais são esses elementos? Sensores e controladores. Sensores, dispositivos que medem a variável controlada e transmitem sinal do controlador. Beleza! Ele pode ser um complemento pneumático, elétrico ou eletrônico. Controlador, dispositivo que compara o valor medido com o valor alvo. Então, eu tenho o controlador e tenho o sensor. Carro. Existem carros que têm assistente de rampa. Vamos pensar aí num assistente de rampa. A gente sabe que tem um carro com direção hidráulica. Se eu engatar o drive no carro que tem direção, que tem câmbio automático, o carro nunca vai voltar mesmo. Por quê? Porque o drive significa o seguinte, para ir para frente. Acelerou, vai para frente. Não acelerou, ele segura e mantém ali aguardando. Claro que alguns carros nem isso não tem. Ainda que seja hidráulico, por exemplo, ele deixa voltar, mas na média todos eles seguram. E o assistente de rampa é um atuador. Aonde que está o sensor? Ué, é uma informação do software, da placa, do módulo do carro. Se eu colocar a primeira marcha e pisar no freio, quando eu soltar a embreagem, o carro não vai rodar. Pisei. Posso passar o pé para o pedal do acelerador? Se eu estou num carro comum, eu estou engatado, eu solto a embreagem e faço o chamado pé de pato. Solto a embreagem e acelera, o carro já vai para cima. Esse assistente de rampa não. É um sensor que identifica, porque se eu coloquei primeira e segurei no freio, ele está esperando. Tiro do freio, ele conta um tempo. Contou um tempo, se eu acelerei, depois de 2 segundos o carro não roda. Aperta o acelerador, o carro vai embora sozinho. Se eu demorar mais que 5 segundos, aí ele volta. Aí o carro retorna. Então esse é o nosso diferencial. Por que todos os carros não têm hoje? Se isso aí já começou aí uns 2, 3 anos atrás. Porque é caro, gente. Ainda tem o custo de inserir. Então, são sensores e atuadores. O que eu fiz? Automatizei só um processo.
deixei o carro um pouco mais automatizado. E aí o controlador é o dispositivo que compara o valor. Acelerou, acelerou. Acelerou, ele já corta a função daquilo lá e deixa o carro embora. Não acelerou, conta o tempo, passou 5 segundos, não acelerou, o carro começa a voltar. Aí eu tenho que botar o pé no freio de novo. Mas é um sistema. Então, como é que funciona o sistema de automação? Esse sistema de automação comercial pode gerenciar e controlar operações internas e identificar possíveis falhas. Sendo assim, a redução de custo é uma consequência direta da utilização. Utilização do quê? Dessa estratégia. O número de retrabalho é reduzido drasticamente. Como que funciona? A automação residencial é exatamente o que parece. Automatizar a capacidade de controlar itens ao redor da casa. Cara, todos os itens já estão funcionando. Se eu colocar um elemento que atua, o sensor não quer dizer nada, eu só preciso de um atuador controlador. 6 horas. Deu 6 horas? Deu. Liga a lâmpada. Deu 11 horas da noite? Desliga a lâmpada. Todo mundo vai dormir. Clac, 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 como se tudo estivesse funcionando dentro das mil maravilhas. Mas o que a gente tem? Puta, tem aí uma automatização de uma residência. E a partir daí eu posso fazer automação do que eu quiser. Vantagens da automação: produtividade, redução de custos, né? Redução das perdas, redução aí da interferência da mão de obra dentro do processo. Então, ganho de produtividade, vou ganhar mais produção. Diminuição das tarefas repetitivas, claro, vai continuar sendo repetitiva. Quem faz? Robô. Integração dos setores, padronização, análise de desempenho e assim por diante. Então, o sistema de controle pode ser definido como um conjunto de equipamentos e dispositivos que gerenciam o comportamento das máquinas ou outros sistemas. E aí ele começa a ficar igual. Automação industrial. Aí qual a ideia principal? A ideia dessa linha de produção é produzir cerca de 100 unidades dessa lâmpadazinha, a lampinha, né? Diariamente, para 3 tipos de veículos. Veículos diferentes, totalizando 300 lâmpadas. Então, velocidade de produção, ela vai depender do tempo de fabricação de cada uma das lâmpadas. Preciso de 300, tal, a operação mais complexa vai ter X minutos. E aí eu preciso saber o que eu automatizo para poder ganhar essa produtividade e lá no final tirar 300 lâmpadas. Engenharia de produção faz essa conta, chega nesse cálculo aí e depois que o cálculo está pronto, faz a modificação, a inserção, né? Evolução, 1800, cara, 1800 nem máquina a gente não tinha. 1920, começa aí o primeiro bloco do primeiro ano de guerra, né? Da Primeira Guerra e tal, mas a nossa capacidade de produção é extremamente baixa. Está lá o Chaplin correndo para cima e para baixo, tal, dizendo que, fazendo as caricaturas dele, né? 1960 já começa a ficar um ano considerado, por exemplo, e hoje nós estamos aí 2018 e as empresas estão vivas, as empresas estão trabalhando aí dentro do que pode, gerando dinheiro. De qualquer forma, gente, a medição dessa variável pode ser utilizada em sistema de monitoramento, de modo a evitar os trabalhos repetitivos. Então trabalho repetitivo, quem faz? Máquina. E o homem, o que faz? Resolve problema. Gerencia problema. Faz atualização nas máquinas. Ou seja, tudo que era perigoso, quem faz é a máquina agora. Engenharia 4.0, indústria 4.0. Item 19, fundamentos gerais sobre instrumentação. A instrumentação é encarregada de desenvolver técnicas de medição de variáveis físicas, aplicando os conceitos da física para construir e usar equipamentos para apresentar valores numéricos.
São fenômenos, né, que são observados. 20. Tanto faz, qualquer tipo de setor químico, petroquímico, mecânico, elétrico, eletrônico, tudo tem produção. Então, o produto e os rejeitos são gerenciados. Para onde vai cada uma das coisas? Processo é que define, processo é que determina. O importante é controlar esse processo. As indústrias aí de processo que envolvem insumos, itens críticos, por exemplo, exigem um volume muito maior de sensores. Quanto mais sensores, mais crítico é a adaptação desse processo. Aí o controlador ele vai administrar mais fases desse processo. Então, a gente tem aqui a instrumentação industrial referente à obtenção estimativa, grandezas físicas, conceito de automação a gente viu lá em cima, então eu tenho aqui as variáveis computação, mecânica, eletrônica e sistemas de controle. Quando eu conseguir adaptar tudo isso daqui, eu tenho uma automação. Funções, elevar a segurança do usuário, não sei se é verdade não, tá? Remover o fator humano de tarefas perigosas, questionável. Realizar tarefas que possam causar lesões, é claro que existem sim. Trabalhar no alto forno não dá, então tudo tem que ser automatizado. Mas nem todas as tarefas que estão sendo automatizadas seguem essa verdade aí. Melhoria da qualidade, redução de custo, rapidez de produção. Aí o livro fala assim, ó, pensa numa coisa. Apesar de que muitos pensam a automação não tem a função de causar demissões. Ah, não é? Será que não? Pela evolução da tecnologia, é difícil dizer que não é uma aplicação da automação, pois essa pode ser aplicada à indústria. Então, casa, prédio, aeroporto, rodovia, ferrovia, veículo, sistema, então, tudo isso hoje passa a ser ferramenta de gerenciamento. Bandido não vai mais querer entrar dentro da casa do cara. Automação em suas formas, automação rígida, flexível e reprogramável, é usada em linha de baixo volume de produção, pois permite que se produza quase qualquer coisa com a mesma linha. Então, a mesma linha serve para uma quantidade de produção. Então, tem aqui, vou mandar para o Leandro esse arquivinho aqui, o PEA, clicou, vai aparecer, e vou mandar o livro também. O livro para a gente ter um pouco mais de informação. Beleza. Hoje não veio Washington, eu não sei se vai aumentar essa listinha nossa, mas de qualquer jeito, tá aí o Leandro. Parabéns, Leandro. Fico feliz aí por você. Eu agradeço muito a aula aí, foi uma aula diferente, sim, mais próximo, foi muito bom. Sabe, eu vejo assim, Leandro, por exemplo, você é um cara que está dentro na mão da massa aí, então as pessoas ficam com ciúmes de você, sabe, cara? Quando você fala assim, não, eu faço engenharia estou no sexto semestre, às vezes a gente tem até que esconder um pouco essas coisas aí. Porque se você falar lá na empresa, olha, eu estou no sexto semestre de engenharia, puto, o chefe já vai ficar enciumado pra caramba e vai invejar, né? E aí pode, tal coisa, pode... Tem sempre os caras que é meio olho de tandera, né? A gente fala. Isso, exatamente isso. Exatamente isso, os famosos olhos de Tandera aí. Então a gente tem que, às vezes, esconder um pouquinho essas coisas, até chegar no último instante, tá aqui, ó. Plá, meu diploma. Esse dia vai ser comemorado, hein? Ah, eu não tenho dúvida disso. Cara, a maior felicidade que a gente tem é isso daí. É muito gratificante. Porque, ó, queira ou não queira, a família também, ela colabora, ela tá junto com a gente. Se você tivesse lá no presencial, puta, você tinha saído correndo do seu trabalho, passado em casa correndo. Às vezes não dá tempo de tomar banho, de jantar, ou você escolhe um ou outro, ou nenhum dos dois. Pega as coisas, entra no carro e vupt para a escola. 11 horas da noite você está voltando, cansado pra caramba, tal.
E aí chega no sabadão, tem exercício para fazer, tarefa para fazer, coisa para entregar. Esse sistema eu acho que ajuda um pouquinho. Porque queira ou não Ajuda. queira, a gente está ali do lado, a família está ali do lado. Em vez de sair correndo para comer um salgadinho lá na cantina, vai ali, toma uma sopinha, come uma jantinha basiquinha e tal. E aí a gente continua, mas puta, tá todo mundo perto. Tá um olhando É, para o outro, um apoiando o outro. e Isso é é o que você muito. falou, a aula aqui rende mais. É 1 hora você consegue, já passa o conteúdo já, e o que lá demora mais, né? Exatamente. Imagina depois o seguinte: 10 horas da noite, entrar no carro, pegar o carro, atravessar a cidade. Nossa Só de Senhora. falar já dá uma preguiça já. É verdade, cara, é verdade. Então a tendência é tudo isso aí, modifique, mas tem que dar resultado, sim. Eu acho que você é um dos caras que está investindo na carreira, porque, cara, eu estou aqui, dou aula na faculdade desde 2008, então 12 anos já, né? 12 anos dando aula. Todo ano tem uma turma que está se formando, ou em um curso ou em outro, tal, dou aula em vários cursos. Então, o pessoal termina, já vai para um lugar, já vai para o outro, já se recoloca e tal. E a vida é totalmente dinâmica. Mas eu também já vi aí no início da minha carreira, quero ficar em casa, me dar um tempo, quero minha segurança, minha tranquilidade, tal, minha jantinha. Passa 5 anos, 6 anos, você fala, nossa, o que que eu fiz? Não fiz nada, só trabalhei. Não, não É, é isso que eu quero, não, cara. E aí você corre lá, faz agora um curso, porque senão você não consegue angariar uma nova ferramenta, não. Então você está no ramo certinho, cara. sim, vamos seguindo, né? É Ô, isso aí. Dair, obrigado pela. Acho que por hoje encerrou já. Imagina, cara, um grande abraço. Já, porque depois eu vou ter que passar isso aqui para o Washington também, o Wellington Washington, e aí eu já vou encaminhando para você o material, já vou disponibilizando mais coisas para a gente ir trabalhando. Beleza, Dair. Obrigado, hein? Uma boa Grande noite abraço. aí. Até a próxima aula aí. Até. Falou.